Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Ellipse Software. Meu nome é Matheus Machado, eu trabalho na unidade de negócios de energia da Ellipse. E hoje eu vou demonstrar como é possível modelar uma subestação no Ellipse Power em poucos minutos. A ferramenta do webinar, para quem não conhece, ela é bem simples de usar. Vocês podem deixar suas perguntas aí na caixa de texto. Caso queiram utilizar o microfone, podem clicar no ícone da mãozinha, que eu libero o microfone para vocês. Tá? Eu lembro que essa apresentação está sendo gravada, depois ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Caso vocês queiram ver novamente. Tá? Estão todos me ouvindo? Peço que me mandem um ok ali na caixa de perguntas. Tá? Beleza, então vamos iniciar. Então vou fazer uma breve introdução sobre a Ellipse. Tá? A Ellipse ela provê soluções em software para automação e gerenciamento de processos e sistemas elétricos. Nós somos um fabricante nacional, líder do mercado brasileiro de energia. Temos cerca de 28 anos de know-how, escritórios no Brasil, Estados Unidos e Taiwan, presença em mais de 30 países e cerca de 50 mil sistemas instalados. Um dos grandes diferenciais da Ellipse é o suporte técnico. Nós temos uma equipe de suporte dedicada a aplicações do setor elétrico. Tá? Nosso setor de suporte é bastante reconhecido aí pelos clientes. Temos uma rede de distribuidores e integradores. Tá? Temos uma base muito sólida também, com a constante evolução do produto. São 28 anos trabalhando e melhorando as soluções. E outro destaque que eu queria dar também é, além da nosso certificado de parceiro da Microsoft, Gold Partner, nós temos também o certificado internacional DNV-QEMA. Esse certificado é relativo ao driver IEC68850. Ele está nos conformes, ele atende todos os requisitos da norma no software Ellipse Power. E um destaque também em relação a esse certificado é que ele é de nível A. Isso significa que toda a solução é de total propriedade e conhecimento da Ellipse. Tá? Um fato que é bastante raro, visto que geralmente os fabricantes acabam utilizando componentes de terceiros, acabam utilizando bibliotecas prontas, trechos de códigos de terceiros para implementar suas soluções. Bom, a Ellipse provê soluções para os mais variados segmentos do setor de energia, desde automação de subestações até sistemas mais avançados, sistemas de gerenciamento da distribuição, ou da transmissão, ou da geração. Também atendemos indústrias eletrointensivas, parte de medição inteligente, smart metering. Também temos soluções para treinamento de operadores, que seria o OTS, e coleta de dados de proteção, oscilografia, entre outros. Tá? A grande maioria dessas soluções elas são atendidas pelo mesmo produto, que é o Ellipse Power, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, alguns desafios quando você está desenvolvendo uma aplicação para o setor elétrico, principalmente em automação de subestações. O primeiro desafio, que é o que eu quero dar maior destaque nesse webinar, seria o tempo para a configuração do sistema SCADA. Geralmente se gasta um número alto de horas para fazer a configuração das lógicas das animações de tela, entre outras lógicas. E isso representa gastos. Você tem que gastar tempo de projeto para montar essas lógicas na aplicação.
E geralmente as lógicas envolvem expressões AND e OR altamente complexas, dependendo da topologia do circuito da subestação. Então as ferramentas SCADA em geral não possuem facilidades que ajudem a configurar o sistema. Geralmente o integrador tem que fazer tudo no braço. Tá? Então isso tem um custo de manutenção, custo de engenharia muito alto. Tá? E outros desafios que a gente pode citar também seria o número de pontos cada vez maior que as subestações precisam subir para o centro. O protocolo que ele precisa subir para o centro, que geralmente não é o mesmo que ele está buscando os dados de campo, né? Então precisa ter alguma solução para converter esse protocolo. E também às vezes é necessário integrar a aplicação SCADA com outros sistemas, como o GIS, OMS, etc. Bom, como eu citei anteriormente, o produto que atende praticamente todos esses segmentos da área de energia é o Ellipse Power. Então esse slide ele explica bem o conceito do produto. Tá? Vocês podem ver que o modelo elétrico ele é o componente principal da solução. Ele está ao centro da figura aqui. Então esse modelo elétrico ele é baseado na norma IEC 61970, SIM, que é Common Information Model, e o modelo elétrico ele é definido através de um CAD elétrico, que a gente chama de modelador elétrico. Então esse modelo elétrico, a partir dele a gente consegue gerar as telas de operação e os objetos de dados da aplicação, como comandos, alarmes, medidas elétricas, etc. Isso seria a parte SCADA, pessoal. Seria esse primeiro terço aqui. Além disso, com o modelo definido, a gente pode agregar algoritmos de inteligência ou módulos elétricos na aplicação. Alguns exemplos são o fluxo de potência, ou estimador de estados, processador topológico, entre outros. Então, os módulos elétricos seriam o segundo terço aqui desse círculo do meio. E por fim, a gente pode também agregar uma ferramenta de gateway de comunicação, que seria o conversor de protocolos, né? E então disponibilizar as informações da subestação para um outro sistema, como um centro de controle, por exemplo. Então seria aqui o último terço do círculo. Ou seja, o Ellipse Power ele é muito mais que um simples software SCADA. Vocês podem ver que a parte SCADA é apenas, nessa figura conceitual, ela é apenas um terço da solução. Então a gente pode dizer que o Ellipse Power é uma ferramenta completa de análise, controle e gerenciamento de sistemas elétricos. Bom, aqui a gente tem as principais features do Ellipse Power e eu gostaria de focar nesses dois primeiros, tá? Nesse webinar. Modelador elétrico e processador topológico. Eu vou mostrar isso agora na prática. A gente ainda pode citar o Tag Browser, é uma ferramenta para importação de tags do mapa de variáveis de um equipamento. Os templates de configuração que padronizam, ajudam a padronizar as informações. O fato de ele poder se comportar como um HMI e um gateway ao mesmo tempo, na mesma ferramenta. Tá? E também uma lista de protocolos bastante extensa, né? Alguns deles estão citados ali no slide. Tá? Bom, então o modelador elétrico, pessoal, é a primeira feature que eu gostaria de mostrar. Ele permite que tu defina o teu circuito, teu unifilar, através de um editor elétrico. Tá? Eu vou mostrar ele na prática que fica mais fácil de entender como é que ele funciona. Tá?
Então, o desafio que me passaram nesse webinar é desenhar essa subestação, esse unifilar, em 5 minutos, utilizando o modelador elétrico. Tá, então, tá aí o desenho. Eu vou deixar o desenho aberto aqui no meu outro monitor. E vou abrir aqui a interface do Ellipse Power. O Ellipse Power Studio, né? Então aqui a gente tem a interface do modelador elétrico, tá, pessoal? A gente pode criar as nossas subestações nesse nível aqui. No caso a gente vai ter somente uma, né? E entrando dentro da subestação, a gente pode basicamente desenhar o nosso unifilar. Tá, aqui acima a gente tem a barra de ferramentas e a gente vai adicionando os equipamentos e conectando eles. Então vou fazer uma demonstração, que é o propósito desse webinar. Então, desenhando aquela subestação do slide, tá? Em 5 minutos. Tá? Vamos ligar aqui um cronômetro. Tá? Vou deixar o desenho no outro monitor. E vamos lá.
Ok, pessoal, então dessa vez não consegui fazer em 5 minutos, passou um pouquinho, né? Mas em praticamente 5 minutos a gente conseguiu então modelar a subestação proposta, tá? Então aqui está o desenho original. E aqui a gente tem a subestação. Certo? Deixa eu até dar uma conferida aqui. Acho que é isso aí. Bom, agora vamos tentar entender, vamos destrinchar o que aconteceu aqui, né? Primeiramente, vocês viram que ao conectar os equipamentos nos trechos, eles vão mudando de cor, né? Coloca um breaker aqui, ele fica na cor verde. Então, essa coloração ela é usada para identificar o nível de tensão, a tensão nominal daquele trecho. E isso é feito de forma automática. Eu não preciso dizer que o breaker trabalha na tensão 69 kV. Isso é feito de forma automática porque o sistema detecta que ele está numa ilha elétrica daquele nível de tensão. Tá? Se eu altero aqui o gerador para 138 kV e o terminal de alta também, o sistema já identifica que todos aqueles componentes intermediários agora estão em outro nível de tensão. Tá? E agora ele identificou com a cor vermelha. Essas cores são padronizáveis pelo usuário. Aqui na aba Tensões, a gente pode definir qual a cor cadastrada para cada nível de tensão. Tá? Além disso, vocês perceberam que eu fui conectando os equipamentos e eles foram ficando com cores fortes, né? Antes eles estavam com cores mais opacas. Então, na verdade, ao conectar os equipamentos, eu não estou somente desenhando a minha subestação para gerar a tela. Eu também estou fazendo isso, mas eu estou informando ao sistema como que os equipamentos estão interligados. E a partir disso, o Power consegue identificar se um trecho está energizado ou não. Então, por exemplo, se eu abro essa chave aqui, tudo continua energizado porque a gente tem um interbarras, né, que está fechado. Agora, se eu abrir esse interbarras, esse disjuntor C, ele já identifica que todo esse trecho está desenergizado, colorido com uma cor mais opaca. Então, essa é a grande vantagem do Power. Tá? Imaginem se vocês tiverem que fazer na mão todas as lógicas para identificar se um trecho está energizado ou não. Essa carga gás 1 aqui, qual é a condição para ela estar energizada? Ela depende do disjuntor KGAS1, do A1, do C98A, dessa chave, né? Do R98 e do C98C. Ou ainda, ele também pode ser energizado por esse caminho aqui, né? Pelo disjuntor C, depois do B1, C99A, R99 e assim por diante. Então essa lógica, essas animações, elas são feitas automaticamente pelo software. E essa é a grande vantagem. Tu ganha tempo de engenharia na montagem do aplicativo, né? E o algoritmo que faz isso se chama processador topológico. Foi o que eu comentei ali no slide antes. Tá? Bom, agora a partir do modelo, a gente vai gerar uma tela de operação baseada no que foi desenhado ali. Então, a principal função dessa ferramenta de importação de tela é gerar a primeira versão da tela de operação. Tá? Então vamos ver aqui. Vocês vão notar que com poucos cliques eu consigo gerar essa primeira versão da tela de operação.
Eu vim aqui na minha tela inicial, vou colocar uma cor mais escura para ela. E vou clicar com o botão direito e selecionar importar do modelo elétrico. Vou selecionar essa subestação. Tá, só vou primeiro renomear ela, tá, que eu acabei digitando sem querer aqui. Vamos chamar ela de sub 1. Então, vou importar o modelo elétrico, subestação 1, ok. E aí está feito, ele já gerou para mim uma tela de operação bem parecida com o que eu defini lá no modelo. Tá? Então eu já posso rodar a minha aplicação e fazer os primeiros testes. Tá, então aqui está a tela de operação sendo aberta no Viewer. E todos os elementos estão ali já. Ok? Outra vantagem do uso desse modelo elétrico é que eu tenho também a estrutura de dados já padronizada. Então aqui em subestações eu tenho a minha sub 1 e a lista de equipamentos que pertencem a ela. Tá? Todos os equipamentos que eu cadastrei no modelo estão agora listados aqui, prontos para serem configurados. Tá? Então, subestação 1, eu tenho a chave 98A, 98C, 99A, C e assim por diante. E aqui eu tenho aquele bay, que era um painel, né? Painel 2. Esse bay eu tenho também uma lista de equipamentos que pertencem ao bay. Ou seja, eu tenho a informação contextualizada e a informação hierárquica. Tá? E isso é uma informação muito rica quando eu tenho uma aplicação desse tipo, principalmente na hora de gerar um relatório padronizado. Tá? Então, eu mantenho a informação de qual o local que os equipamentos pertencem. Tá? E aí, expandindo o equipamento, eu tenho as medidas dele, eu posso adicionar comandos nele, tá? E várias coisas que a gente não vai abordar nesse webinar. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o software. Ok? Eu vou fazer uma configuração rápida aqui na subestação para a gente poder realizar algumas simulações, tá? Eu basicamente estou apagando as fontes de medida escada. Dessa forma eu mesmo posso inserir os valores em tela. Bom, então aqui mais uma vez eu queria destacar essa parte que eu acho que é bem importante. Tá? Vocês podem ver que o processador topológico ele já está atuando na aplicação e ele já está indicando para nós quais os trechos que estão energizados e desenergizados. Tá? Então se eu fechar aqui essa chave, ele já vai energizar o próximo trecho e assim por diante. Então não importa qual é a topologia da tua subestação, ele, por ser um algoritmo dinâmico, ele sempre vai conseguir interpretar o teu circuito e realizar as animações de forma automática. Tá? Certo, pessoal? Então, mostrei ali os dois primeiros, tá? Dessa lista de features, que seria o modelador elétrico e processador topológico. Essas outras features a gente
vai deixar para uma outra oportunidade, um outro webinar, que são ferramentas também bastante interessantes, mas que não vai ser abordado nessa apresentação. Tá? Então, para finalizar, quais que são os benefícios, né, de se implementar essa solução? Ficou bem claro que ela reduz o tempo, né, de engenharia, portanto reduz os custos de engenharia de manutenção. Tá? Em relação à manutenção, tu ter a estrutura de dados padronizada é uma grande vantagem, porque o que acontece, né, na maioria das vezes? Uma certa pessoa implementa, ela desenvolve o aplicativo e daqui a alguns anos alguém precisa dar manutenção e aí não tem nada documentado e você tem que analisar o que a outra pessoa fez para entender como é que o aplicativo funciona. E com a estrutura de dados do Ellipse Power, a gente busca ter um certo padrão, né? Então, facilita na hora de dar manutenção no aplicativo. Outro detalhe é que se eu precisar expandir o meu sistema, vamos dizer que eu vá colocar um gerador a mais aqui. Tá, vamos colocar um barramento aqui. Então estou alterando a topologia da minha subestação, tá? Então imaginem num SCADA tradicional, eu teria que refazer todas as lógicas de animação dessa parte de baixo aqui. Porque agora os componentes dependem também do estado desse breaker 1, né? E no Power é muito mais simples, né? A gente vai simplesmente salvar e reimportar a tela. Tá, para o sistema sincronizar novamente com o modelo. E as animações já vão estar condizentes com o modelo. Então não precisei fazer nenhuma alteração. Os componentes de baixo já entendem, né? O sistema já entende que o componente do circuito depende dos dois geradores ali, nesse caso específico, né? Ou seja, independente da topologia da tua subestação, ele vai conseguir realizar essas animações. E também independente de futuras alterações, né? É um software onde uma expansão da subestação ela não gera problemas maiores, né? Então, um benefício que é bem claro, né? O custo de engenharia, manutenção, o custo de comissionamento, porque é uma ferramenta confiável, né? E também um alto índice de segurança e disponibilidade com informações consistentes. Porque quando você faz uma programação, você cria uma lógica, né, numa tela, ou seja, onde for, sempre carrega a chance de ter um erro humano. Então, com um erro humano, você pode estar mostrando uma informação incorreta para o operador. E já no Ellipse Power, a gente tem muito mais segurança, visto que grande parte das lógicas é feita pelo próprio software. Tá? E o último benefício que a gente pode citar é que o software preserva investimentos anteriores, devido à facilidade de integração com qualquer tipo de protocolo ou equipamento legado. Certo? Bom, a ideia então desse webinar, pessoal, foi dar um overview, tá? Mostrar apenas uma parte do potencial dessa ferramenta, que é o Ellipse Power. Tá? Certamente a gente vai fazer outros eventos desse tipo para mostrar outras funcionalidades. Tá? Então eu finalizo aqui a minha apresentação e abro um espaço para perguntas. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Tá? Vocês podem ir digitando aí. Já vou ler a pergunta então que o Patrick fez ali no meio da apresentação. Ele pergunta: e quanto ao endereçamento de cada dispositivo da subestação?
Ao copiar-se e colar-se, cada elemento permanece com seu respectivo endereçamento e assim permanecendo com o endereço duplicado ou não. Bom, Patrick, na verdade essa parte do endereçamento ela é feita mais na parte dos drivers, tá? Aqui na verdade a gente está definindo o modelo elétrico, como é que é a topologia da subestação. Tá? Quando eu crio um elemento aqui, por exemplo, breaker 2, faço uma cópia dele, a cópia fica breaker 3. Tá? Então o software não permite equipamentos com nomes iguais. Mas a parte de endereçamento ainda não entrou aqui, tá, Patrick? Na verdade, se a gente fosse continuar desenvolvendo, a gente iria criar um driver de comunicação e associar com as variáveis de cada equipamento. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tem várias questões que a gente não vai ter tempo hábil para abordar aqui nesse webinar, tá bom? O Bruno pergunta, o Ellipse Power possui possibilidade de acesso via web ou via aplicativo em dispositivo móvel? Sim, a gente tem a ferramenta que se chama Web Viewer. Basicamente, tu consegue ver a mesma interface que tu veria aqui no Viewer, tu pode ver num navegador da internet. E na parte de aplicativo em dispositivo móvel, eu sugiro que tu dê uma pesquisada no Ellipse Mobile, tá? Que seria o nosso outro produto, que ele é integrável, a gente pode integrar ele com uma aplicação do Power e aí tu visualizar essas informações no teu celular. Tá? O Sérgio pergunta se existe um treinamento webinar ou presencial para configurações de aplicações. Sim, a gente tem o treinamento do Ellipse Power HMI na formato presencial, com duração de 3 dias. Tá? E também, recentemente, a gente lançou o treinamento online, que tem duração de 4 dias. Então, se você tiver interesse, entre em contato. Tá? A gente procura marcar turmas conforme demanda. Então, mande um e-mail ali para nós que a gente tenta encaixar na próxima turma disponível. Tá bom, Sérgio? Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá bom, pessoal. A gente fica à disposição, tá? Se vocês tiverem algum interesse ou se ficou mais alguma dúvida técnica também. Então entre em contato via e-mail, fórum, o telefone, tá? O Bruno aqui pergunta sobre importação de dados provenientes de GIS, que seria o sistema georreferenciado, né? A gente lançou recentemente, Bruno, uma versão do Power com suporte para distribuição, que isso seria uma funcionalidade mais para a parte de distribuição, né? Então, a gente entra em contato contigo, tá, Bruno, para tirar tuas dúvidas, porque isso é um outro segmento que foge um pouquinho do assunto de hoje. Tá bom? O Manuel pergunta se o vídeo da apresentação ficará disponível no YouTube. Sim, a gente vai colocar logo que possível, tá bom? Vai estar disponível no canal do YouTube da Ellipse. Certo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos pela atenção, tá? E até a próxima.